nossos dízimos com oferta, mas com o privilégio de poder trazer a palavra dele. Amém? Sem mais demora, gente. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. E o tema dessa mensagem é afronta, altar e adoração. Nós vamos falar sobre Ana, a mãe de Samuel. Amém? Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente. Portanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a irritava para a embravecer. Portanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua palavra não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Senhor de Israel te conceda a tua petição. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante não era triste. Amém, queridos? Longo esse texto. Queridos, eu consideraria isso aqui como um clássico da Bíblia. Clássico por quê? Porque até as crianças do departamento infantil, do ministério infantil, conhecem esse texto. A história de Ana, da mãe de Samuel, a chorona, a afrontada, a que fazia greve de fome. Todo mundo conhece. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece essa história. Mas o que eu acho interessante é que o texto fala que Eucana, todos os anos, juntava a sua família, sabe, e ia para Siló sacrificar e adorar. Preste bem atenção, isso aqui não era uma narrativa de um momento na vida dessa família. Essa briga entre essas mulheres, a mulher chorona, a outra afrontando, isso não era uma narrativa de um dia, de uma refeição, de um lanche da tarde. Isso aqui era uma narrativa
de ano após ano. Isso aqui era uma crise que havia se instalado naquela família ano após ano. Toda vez que Eucana chamava elas, falava: gente, é aquela época do ano novamente, vamos para Siló. Eu imagino ele falando assim: prepare os alforjes, prepare os animais, nós vamos sacrificar, nós vamos adorar o Senhor. A briga estava armada. Penina começava a afrontar Ana. Ana já vivia chorando, chorava mais ainda e fazia greve de fome. Mas sabe o que eu acho interessante? Que com toda essa dificuldade, com essas duas, uma desorientada, a outra depressa, com tudo isso, com todo esse caos, com toda essa crise que se arrastava na família de Eucana por anos e anos e anos, ele não deixou que essa situação interferisse na vida de devoção dele. Ele não deixou. A crise estava lá. As mulheres, o lar estava desorientado, tinha fugido do controle dele, mas ele não deixou. Todos os anos ele pegava aquela família disfuncional, ia para Siló e sacrificava ao Senhor. Isso era ano após ano. E ano após ano, queridos. E quem criou essa situação foi o Eucana, porque Ana era estéril, não é? E era normal, a lei dizia que quando a mulher fosse estéril, o marido podia trazer uma serva, uma concubina para dentro de casa e ter filhos. E Eucana se valeu da lei. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Isso foi coisa da lei, criada pelo homem. Isso era um costume que foi aprovado pela sociedade da época e ficou tão popular que teve que se transformar em lei para ser organizado. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Deus nunca intentou em dar duas mulheres para um homem, porque ele sabe que ia dar B.O. E deu. E deu na vida de todo homem, na Bíblia, que se valeu desse recurso para resolver esse problema da infertilidade da esposa. Todos, mas é todos, deu ruim. A começar por Abraão, que eu não preciso desenhar, até hoje está por aí. Tá? Jacó, nem se fala. Vocês lembram de Raquel e Leia? Agora, queridos, teve um homem que fez diferente. Teve um homem que, apesar da lei estar falando que ele podia, ele decidiu fazer diferente. Quando essa situação bateu na porta da casa dele, quando ele casou com uma mulher e descobriu que ela era estéril, sabe quem é? Quem sabe? Isaac, o filho do Abraão. Quando essa situação bateu na porta da casa dele, ele não se valeu da lei, não. Mesmo a lei falando que ele tinha direito, ele não quis se valer da lei, porque não é porque a lei diz que você tem direito, não é porque a lei diz que nós podemos, que ele fere os princípios de Deus. Faça como Isaac. Sabe o que Isaac fez? A mulher era estéril, Rebeca era estéril. Ele tinha a lei a favor dele, arruma uma outra mulher. Deixa eu te falar, queridos. A família era o sistema financeiro de maior sucesso na Bíblia e no Antigo Testamento. Tá? Um homem não ter filhos não era simplesmente a esposa não gerar. Não era só questão de maldição para a mulher. Toda a vida financeira do homem estaria comprometido. As terras de quem não tinha filho podiam ser tomadas. As que tinha filho não podia, se ele se endividasse, porque aquelas terras seriam de herança. Então, não ter filho, se eu tivesse tempo aqui, eu ia mostrar para vocês, é muito mais complicado. Afetava muito a família, a vida do homem, o sucesso financeiro daquele homem na sociedade. Mas Isaac, querido, ele fez o contrário. Mesmo além falando que ele podia se valer do recurso, sabe o que Isaac fez? Gênesis capítulo 25. Isaac casou com Rebeca aos 40 anos e descobriu que ela não podia gerar. A Bíblia diz que ele orou constantemente, insistiu. Sabe por quantos anos? 20 anos. Esse homem não se valeu da lei, porque ele confiou em Deus. E 20 anos depois, o Senhor abre a madre de Rebeca e dá 2 filhos para ele. Ele não se valeu da lei. Gente, não é porque a lei está falando que é certo, não. Cuidado, cuidado.
Mas voltando aqui o texto. Então Eucana, querido, eu queria só deixar bem desenhado que Deus nunca intentou dar 2 mulheres por um homem. Amém? E todo mundo que fez isso se deu mal. Muito mal. E continua se dando. Mas, queridos, o que acontece? Eucana tinha feito isso, mas apesar dos erros de Eucana, apesar de tudo isso, Eucana, querido, nunca deixou, como eu disse, que a crise interferisse a vida de devoção dele. Mas isso não aconteceu com Ana. A gente tem Ana como a perfeitinha. Gente, eu tinha também. Até que eu vi que não é bem assim. Todo ano, Eucana, Penina, a turma subia para adorar. Sabe quando chegava lá o que acontecia? Ana não comia, Ana não adorava, Ana só chorava. Aí dá a impressão que o que Ana está rejeitando é simplesmente um prato de comida do marido, uma atenção do marido. Gente, você sabe que oferta que era aquela que Eucana prestava em Siló? Chama-se oferta pacífica, oferta de comunhão, oferta de paz. Sabe por que eu sei disso? Porque era a única oferta que o ofertante recebia parte do animal para celebrar com a família, para adorar com o grupo que ele tivesse em Siló. Então presta atenção, Eucana levava o animal, entregava para o sacerdote. Essa oferta era chamada oferta pacífica. O sacerdote pegava o sangue, aspergia sobre o altar. A gordura era para Deus, queimado e subia como incenso. O pescoço, o ombro, essa parte, a coxa direita, podia ser do sacerdote. E aí, quando isso tudo era tirado, dava para Deus, dava para o sacerdote. O sacerdote, isso foi Deus que estabeleceu, pegava um pedaço daquele sacrifício, entregava para o ofertante. Ele reunia a família, reunia o grupo que tinha ido com ele para Siló e começavam a comer, a comungar, a celebrar, a adorar a Deus. E, queridos, por mais de 10 anos, eu te mostro pelas datas, Ana subia, Ana estava no lugar de adoração, Ana estava diante de Deus, Ana tinha um sacrifício, mas ela não adorava. A dor dela, ela deixou que a dor, a afronta, tomasse tanto conta da alma dela, que na hora que o marido dela pegava aquela porção e entregava para ela em porção dobrada, diz que ele dava para Penina e para os filhos e filhas de Penina, e dava uma porção maior para Ana. Sabe o que Ana fazia, gente? Está escrito aqui? Não comia e chorava. Deixa eu te dizer uma coisa, aquela dor, aquela afronta que ela sofria, aquela crise na alma dela, entrou tanto na mente, penetrou a alma e instalou no espírito de Ana, que Ana tinha perdido a capacidade de ver Deus na atitude das pessoas. Você sabe por quê? Porque quando Eucana entregava aquele pedaço, não era só Eucana entregando, queridos, era algo que Deus usava através das mãos de Eucana para dar a Ana, porque era Deus que tinha estabelecido esse ritual. Então Ana, por causa, querido, da ferida, por causa da dor, por causa do choro, querido, não só rejeitava aquilo que Eucana, que parecia simplesmente um agrado do marido, ela rejeitava algo que vinha da parte de Deus. Cuidado, quando a gente endeusa muito a nossa dor, quando a gente se agarra muito ao nosso choro, as nossas lágrimas podem impedir a gente de ver Deus na atitude das pessoas. Sabe o que Ana estava fazendo? Se não é o que eu desejo, eu rejeito o que me oferece. E quantas vezes, queridos, na nossa vida com Deus é a mesma coisa. A gente está no lugar da adoração anos e anos e anos, mas a gente sai carregando, sai trazendo as nossas dores, as nossas afrontas. A gente não deixa isso para trás. E isso, querido, e a gente só chora, e a gente só lamenta, e a gente está no lugar certo.
Deus está com a gente, mas a gente não consegue enxergar mais Deus na atitude das pessoas. Ana não enxergava que aquilo não era só Eucana, mas era Deus através da mão de Eucana, querendo falar com ela: olha, eu velo para os injustiçados, olha, eu velo para aqueles que são afrontados. Ana não conseguia, e é o texto que diz: todo ano, isso aqui durou, gente, mais de 10 anos. Todo ano ela indo para Siló, todo ano a mesma coisa. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz que ela não comia. É ou não é, gente? Ela não recebia a oferta, ela achando isso aqui é só coisa do Eucana. Quem sabe, eu acho que Ana, se fosse eu, porque se fosse eu, mulher pensa assim: tá querendo fazer aqui, ó, vantagem na frente de todo mundo, sabe? E querer passar o pano acima da situação que ele mesmo criou, me dando uma porção dobrada. Não era nada disso. Era Deus, através da mão de Eucana, tentando recompensar Ana e mostrar: olha, eu velo por você. E ela não conseguia enxergar, a ponto dela rejeitar. E quantas vezes, querido, nós estamos assim, sabe? Deus está chamando a gente, a oportunidade está lá no ministério infantil, está lá no estacionamento, mas Senhor, eu quero cantar. E enquanto eu não vou cantar, eu rejeito o que me está sendo oferecido. Estou pregando para mim, porque essa palavra fala primeiro para mim. Agora deixa eu te dizer uma coisa: essa mulher, anos após anos nesse estilo de vida, mas Deus tinha um plano para a vida dela. Deus tinha um propósito na vida dessa mulher. E por causa desse propósito, Deus fechou a madre de Ana. O problema de Ana não surgiu no físico, não era hereditário. O problema de Ana tinha origem no céu. O Senhor fechou a madre dela. Deixa eu te falar uma coisa: o que a gente faz? Como a gente age quando Deus fecha a madre? Ana parou de comer, Ana parou de adorar, Ana não conseguia mais comungar, estar no meio da comunhão. Ana fez isso por anos e anos e anos, até que um dia, querido, até que um ano, alguma coisa clica dentro dessa mulher e ela resolve fazer diferente. Você sabe por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus não queria dar para Ana somente um filho. Aquilo não era só sobre Ana, Penina e Eucana. Aquilo era sobre Deus, Ana e a nação de Israel. Sabe, queridos, quem é chamado para gerar Samuel tem que tomar posicionamento. Samuel é algo que Deus gera em nós, através de nós, mas não só para nós. Samuel é algo que Deus gera na igreja, através da igreja, mas não só para a igreja. Deus gera para uma região, Deus gera para um estado, Deus gera para uma nação. E aquilo que nós estamos construindo ali do outro lado da rua é Samuel. Não é só para nós. Tenho certeza que tem havido afronta, porque quem gera Samuel é afrontado. Diz escravo, é Samuel. Não é só para nós, é para uma região, é para um estado, é para uma nação. Ana, querido, um ano, ela sobe a Siló e começa tudo de novo. Eucana oferece a porção dobrada e ela não come. Só que, querido, diz aqui que nesse ano, depois que eles acabaram de comer, ela levantou, entrou para o tabernáculo, entrou para o templo, se jogou no altar, derramou a sua alma. E olha só o que essa mulher fez para a madre dela abrir e ela gerar Samuel. Ela se derramou no altar. Primeira coisa que ela fez, ela orou. A outra coisa que ela fez, ela derramou a sua alma. A terceira coisa que ela fez, ela reconheceu. Porque quando o sacerdote confunde ela de estar embriagada, ela fala assim: não, eu não estou embriagada. Eu sou o que, gente? Uma mulher atribulada de espírito. Ana, se fosse eu,
sacerdote é o Eucana. É a Penina que eu tenho na minha vida. É a minha madre que Deus não abre, sacerdote. Ela disse: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Você sabe quando é que nós estamos aptos para gerar Samuel? Quando a gente leva a culpa para a gente. Quando a gente analisa a nossa vida diante do altar de Deus e fala: não é culpa de ninguém, sou eu. Ela não culpou o marido, ela não culpou Deus, ela não culpou a madre, ela disse: sou eu. Segunda coisa, ela reconheceu: só gera Samuel quem se humilha, porque os humilhados serão exaltados. E queridos, para gerar para outros, Deus tem que trabalhar em nós. Por isso que Deus fechou a madre daquela mulher, porque ela desejava um filho. Ela desejava tanto esse filho, queridos, que ela não comia e ela só chorava. Ela deixou que essa esperança adiada, porque ano após ano ela subia, pedia e voltava. Quem engravidava era a Penina. E ela continuava sendo afrontada. Um ano ela resolve fazer diferente. Ela levanta, depois de não comer, vai para o altar. Este ano, Ana resolveu a chorar. Mas não só para Eucana, não só na frente de Penina. Ana resolveu a chorar na frente daquele que tem poder para abrir aquilo que está fechado. Ela fez diferente. E quantas vezes nós estamos chorando para quem não pode fazer nada pela gente? Aquele ano ela foi chorar no altar. Ela foi derramar a alma no altar. Para quem pode fazer, para quem pode abrir. Queridos, e quando ela derrama a alma no altar, mesmo sendo confundida como bêbada, ela faz um voto a Deus. E ela fala: Senhor, se o Senhor me der um varão, se for um menino, eu vou te dar. Ô gente, o que aconteceu com essa mulher naquele altar? Uma mulher que há anos estava tão obstinada por uma coisa. Agora, queridos, quando ela tem essa experiência de altar, sabe a primeira coisa que ela faz? Ela abre mão do desejo pessoal. Agora aquela mulher que queria, chorava, fazia greve de fome, não comungava, não adorava, ela diz: se o Senhor me der. Oh, queridos, esse é o primeiro sinal de uma adoração e de um adorador restaurado. Ele alinha a vontade dele à vontade de Deus, igreja. Ele começa a prestar o culto racional, a adoração perfeita, que começa na entrega, começa na humilhação, começa no reconhecimento que não é sobre ninguém, não era sobre Ana, Eucana e Penina, era sobre Deus, Ana e a nação de Israel. Há um propósito nas nossas vidas e Deus quer abrir a nossa madre, não só para a gente gerar para a gente, mas para a gente gerar para essa região, para a gente gerar para a nação, em nome do Senhor Jesus. Ela reconhece. E agora, querida, ela alinha a vontade dela, a vontade de Deus. E ela fala assim: se o Senhor quiser me dar. Já não era mais aquela obsessão: eu quero. Agora, se o Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração. É quando eu me derramo no altar, a tal ponto, querido, a minha experiência é tão forte, que sabe o que eu falo? Senhor, eu abro mão dos meus projetos pessoais. Senhor, eu abro mão. Se for necessário, eu assento e vou fazer comungar com meu inimigo, com aqueles que me afrontam, por amor do Senhor. Senhor, me abre os olhos, tira as lágrimas dos meus olhos, para me enxergar o Senhor na atitude, o teu amor na atitude de outro, porque eu estou decepcionado, e muitas vezes a decepção faz isso. A gente não acredita mais, a gente não consegue ver Deus nas mãos, através das mãos do outro, como Ana não conseguia, até o dia que ela teve que derramar, teve que se humilhar e reconhecer que o problema era ela, e que Deus queria fazer através dela. Ela queria um filho.
um juiz para a nação de Israel, porque o sistema de política estava corrompido. Ana queria um filho, mas Deus precisava dar através dela um profeta para a nação, porque não existia mais a voz profética naquela época. Ela não tinha mais compromisso com a verdade, e Deus tinha que restaurar, e queria restaurar isso na nação de Israel. Ana queria um filho, mas Deus queria trazer um sacerdote para a nação de Israel. Não era só para Ana, queridos, ela tinha que gerar para ela e para uma nação. E por isso Deus teve que trabalhar e fechar a madre dela, até o dia que ela faz diferente, até o dia que ela se derrama no altar, até o dia que ela reconhece quem ela é. Aí, queridos, preste bem atenção o que acontece. No versículo 18, diz que ela fala, olha, aí o sacerdote vira para ela e fala assim: então vai, que seja feita segundo o que você está pedindo. Diz que ela levantou dali. 18, e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e seu semblante já não era triste. A primeira coisa que Ana fez foi restaurar a comunhão. Para gerar Samuel, a nossa comunhão tem que estar restaurada. Sabe, a gente tem que passar, em Minas a gente fala óleo de peroba na cara. E se for preciso, queridos, dar paz para os nossos afrontadores, estender a mão, sentar e comer com eles. Sabe por quê? Provando o seguinte, que é o amor de Jesus na nossa vida. É o amor de Jesus. Quando Ana fez isso, quando ela come, e depois no 19 diz assim: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Ana come, e depois de muitos anos, Ana faz parte da adoração. Quantas vezes, queridos, nós estamos em Siló por anos e anos e anos, nós estamos prestando sacrifício, mas nós estamos amargurados, a nossa madre está fechada. E o que Deus está falando nessa noite é o seguinte: eu quero abrir a madre, eu quero abrir portas que estão fechadas, eu quero pessoas gerando empresas, pessoas gerando os ministérios, mas para a honra e glória do nome dEle. Sabe, queridos, sabe por que muitas vezes o seu casamento tem sofrido afronta? É porque Deus quer gerar um Samuel, um testemunho tão poderoso, que quando você sentar com um casal para tomar café e falar do que Deus fez na sua vida, de como Ele restaurou a madre do seu casamento, queridos, não é sobre nós, gente, é sobre o que Deus quer fazer, gerar em nós e através de nós. Sabe por que você está passando toda afronta com seus filhos? É porque Deus quer gerar uma família de testemunho, para que um dia você possa ser uma mãe, um pai que fala assim: Deus liberta, Deus é fiel. Eu ensinei esse menino, ele desviou, mas ele voltou, porque o nosso Deus é fiel. Sabe por que nós estamos construindo do outro lado da rua? Porque tem Samuel ali, tem homens e mulheres ali, porque Deus não brinca com semente. Deus não brinca com semente. Se você nunca sentiu, toda vez que eu passo ali em frente, eu sinto no meu espírito que Deus está nos dando sementes. Sementes. E elas vão vingar muito, mas muito, para essa região, para este estado, para essa nação. Aí Ana, queridos, de agora ela faz diferente. Ela come, ela adora. Irmãos, eu já estou terminando. E eu perguntei: o que aconteceu, Senhor? Aquele ano, naquele altar, que levou essa mulher a tomar um posicionamento, levou essa mulher a comungar com aquela que afrontava, que levou essa mulher a receber das mãos do marido que a havia machucado, porque foi ele que colocou Penina no meio deles. Mas Eucana era um homem de Deus, gente, porque ele nunca
nunca abriu mão da vida de devoção dele. Nós erramos, todo mundo erra. Ela consegue perdoar Eucana, ela consegue comungar com a família. Falei, Senhor, o que aconteceu? Irmãos, até que eu li o capítulo 2, quando ela tem Samuel, é o cântico de Ana. Deixa eu ler só alguns versículos que eu preciso ler para vocês. Olha o que Ana faz. Sabe a revelação de quem que Ana teve naquele altar? E eu vou te mostrar que eu não estou ficando doida. De Jesus, do Messias, do ungido. Olha aqui, capítulo 2, o cântico de Ana. Vou começar no versículo 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. 4. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. O 6. O Senhor é quem tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e exalta. 8. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor firmou os alicerces da terra. Agora, queridos, olha a revelação de Jesus, versículo 10. Os que contendem com o Senhor, Ana contendeu com o Senhor anos e anos, serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Deus é quem julga a nossa causa, e até a extremidade da terra. A sua causa tem que estar entre as extremidades da terra, ou ela é de outro lugar? A minha é da terra. E dará força ao seu rei. Quem é o rei do Senhor? Jesus. E exaltará o poder do seu ungido. Então ela está dizendo, ela entendeu que o Senhor unge. Essa palavra ungido é o termo usado para o Messias. Ela está dizendo, o Senhor ungiu ele. Irmãos, Isaías 61 diz, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, quebrantados de coração. Ali ela teve a revelação de que Jesus é o único que abre madra. Jesus é o único que luta, que, meu Deus, que exalta a gente, que levanta, que nos cura, que nos liberta, queridos, que nos dá a capacidade de restaurar a adoração. Foi isso que aconteceu com Ana. Ela entendeu, e por isso que ela chorou no lugar certo, para a pessoa certa. Deixa eu falar, só Jesus. Tem causas que a gente já arrasta por anos, crises que se instalaram por anos, e a gente não sabe o que fazer. Mas nessa noite o Senhor está falando o poder da adoração, o poder da comunhão. Faz abrir a madre, faz abrir a porta fechada. Querido, faz restaurar os relacionamentos. Liberta os que estão encarcerados, queridos, em prisões de vícios. Restaura o solitário, ele vai viver em família. É a palavra de Deus. Quem tentará contra o ungido do Senhor? É Deus que nos justifica. Para de tentar de se justificar. Isso vai trazendo angústia para nossa alma. É noite de Deus restaurar em nós, querido, o culto racional. Sabe qual é o culto racional? É aquele que quando eu entro por aquela porta, eu esqueço as minhas dores, eu esqueço as minhas afrontas, e eu derramo no altar do Senhor. Eu dou a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque eu digo o seguinte, eu posso estar atribulada, eu posso estar sendo afrontada, mas eu creio que o meu Redentor vive. É no altar que Ele nos restaura. E assim Deus abre. Diz que depois que ela come, que ela adora, eles vão para casa. Eucana coabita com Ana, e a madre dela é aberta, e nasce Samuel. Olha o poder, gente. Olha o poder. Olha o poder de alguém que abre mão, quando a vontade de Ana
foi alinhada ao propósito que Deus tinha para a vida dela. Quando Ana, apesar de anos e anos, ia a Siló. Quantas vezes a gente não está assim? Anos e anos em Siló. E deixa eu te dizer uma coisa. Siló é lugar de Anas, mas também é lugar de Penina. E quem sou eu para julgar? Do mesmo jeito que Ana subia para a adoração, a Penina, irmãos, larga de bobeira. No nosso meio vai ter Ana e vai ter Penina. E deixa a Penina vir. Quem sabe aqui ela ouve a palavra e se converte. Quem sou eu para julgar? Siló é lugar de Penina. Siló é lugar de Eucana, que erra querendo acertar. Siló é lugar de gente amargurado mesmo, de gente com dor na alma. Siló, queridos, é lugar de sacrifício. E para gerar Samuel, não basta só estar em Siló. Para gerar Samuel, tem que ter a adoração restaurada, a comunhão restaurada. Amém, queridos? Tem que estar disposto a gerar para outros. Eu digo que essa é uma intercessão perfeita. Porque intercessora, querido, a gente paga conta para outro comer. Amém? Que nessa noite Deus te abençoe. Eu não sei qual é a crise que instalou na sua vida. Eu não sei a dor que você já arrasta por ano, mas de uma coisa eu sei: você está num lugar de adoração. Você está num Siló bem estruturado pelo poder de Deus. E neste altar aqui, queridos, pela autoridade do nome de Jesus, emana cura. Nesse altar aqui há poder de Deus para abrir madres de coisas que estão fechadas, de coisas que estão te impedindo de ver o agir e o amor de Deus através das pessoas. Quem sabe até hoje a gente estava como Ana, achando que a gente só rejeitava uma porção de comida, e era muito mais do que isso. Ana estava rejeitando o que Deus estava dando para ela através de Eucana. Deus está dando para nós através da igreja. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, todos os cânticos, todos os hinos, toda a palavra é Deus nos dando, queridos. O que eu e você temos feito quando Deus fecha a nossa madre? O que é que nós temos feito vai decidir se como esposa, se como marido, se como filho, se como empresário, nós vamos ou não gerar Samuel. Amém? Eu já estou encerrando. Quem sabe você entrou aqui com o espírito angustiado. Quem sabe você está dizendo: Eliene, você não sabe a afronta. Você não sabe os mistakes que eu já cometi na minha vida. Eu não sei mesmo e nem preciso saber. Mas aquele que está aqui nessa noite está dizendo: eu quero abrir a sua madre. Eu quero abrir portas que estão fechadas. Jesus quer trazer cura de coisas, queridos, que tem impedido você de dar verdadeira adoração, mesmo estando aqui anos e após anos. Pessoas que se afastaram na primeira crise familiar. Se afastaram, como eu digo, não é vindo a Siló, não está vindo a Siló, está sempre em Siló, mas perdeu a habilidade de dar verdadeira adoração, perdeu a capacidade de comungar, porque está chateado. Em nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar os pastores aqui na frente, e quem quiser oração,